aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a semana começou muito movimentada. No dia de ontem tivemos mais um evento que chocou o Brasil, envolve um médico e dessa vez a imprensa não fez nenhuma questão de destacar qual o lado político do cidadão. Qual a razão? A gente vai comentar aqui. Ainda quero falar dos desdobramentos da tragédia lá de Foz do Iguaçu, como a imprensa vem tratando o assunto, o que a esquerda vem fazendo, já está judicializando, Randolfo Rodrigues já quer inclusive envolver Bolsonaro. Tem um caso interessante que envolve uma delegada que estava investigando o caso, a imprensa fazendo o maior rebuliço, enfim. Muita coisa para a gente comentar nesse âmbito. Depois a gente continua falando de imprensa e traz mais algumas coisas para falarmos mais especificamente de eleições 2022. Aconteceram algumas coisas interessantes, algumas matérias interessantes. A Anitta aí se posicionou pro Lula, também quero comentar isso com vocês. Pode parecer besteira, na Anitta sempre é besteira, mas é coisa importante, né? Tem uma certa relevância. Depois disso, vamos falar ali, né? O Lula, Foro de São Paulo. Vamos falar dos aliados do Lula. Algumas coisas que estão acontecendo na América Latina, inclusive terão impactos na economia brasileira, assim, impacto real. Até porque 40% dos turistas brasileiros, segundo a imprensa, vem da Argentina. O que foi acontecendo na Argentina nas últimas horas? Contar para vocês. Quero falar também de Cuba, falar da Nicarágua, alguns eventos ocorridos. E nesse tópico quero também falar sobre judiciário, né? Lá em cima, né? PGR e os homens que a gente nem fala. Depois vamos falar ali, né? Bolsonaro com a Petrobras. Falar de combustíveis. Mostrar algumas coisas que aconteceram, na imprensa sempre chorando, algumas vitórias do governo, e aconteceu ontem uma movimentação por parte de Bolsonaro que pode ter realmente implicações internacionais. Bolsonaro aí pode realmente conseguir abaixar o preço do diesel e, assim, já tá gerando um rebuliço na esquerda. Daniela Lima da CNN tava dando chilique e, pra minha surpresa, vou mostrar pra vocês, algumas pessoas de esquerda falam, cara, nisso daí Bolsonaro acertou. O que foi que o Bolsonaro fez? Quem não viu ainda vai saber. E no final quero falar de temas ligados a ESG, Agenda Verde, o Celso Amorim, né? O amigo aí petista, que pode até vir a ser o ministro das Relações Internacionais, exteriores do Lula. Ele teve uma reunião com embaixadores, né, tudo organizado pela embaixada francesa, para discutir o quê? Já falando assim, o possível terceiro mandato do Lula. Quero mostrar alguns pontos da reunião, como ele se posicionou sobre alguns temas. A gente sabe como é que o Lula pensa. Também falar da JBS, se der tempo, algumas empresas aí, a turminha da SG como um todo, e vamos, que é para tempo de falar sobre tudo. E eu quero começar aqui já sobre a questão lá de Foz do Iguaçu, né? A Folha de São Paulo fez questão de pegar a foto que tá com a Gleisi Hoffmann na frente, né? A turma do PT, para mostrar, nossa, olha só como o PT tá abalado. O que a Folha pensa? Missão cumprida. É como se existisse uma missão, realmente, assim, de fazer com que os petistas desapareçam. Uma perseguição real. Isso aqui faz algum sentido? Obviamente que não. Mas isso aqui é a opinião da Folha de São Paulo, não é de um jornalista, né? Como, por exemplo, da Miriam Leitão, que a gente vai mostrar daqui a pouco. É a opinião do veículo jornalístico. É o vale tudo. Tá bem claro o que está acontecendo no país. Quando o Lula falou do maninho do PT, aquele silêncio. Quando o Lula falou dos meninos do Abílio Diniz, aquele silêncio. O caso aí que envolve o contador do Lula, né? O PCC, todo mundo tratando numa boa. As últimas operações aí, né, que tiveram da polícia, que tiveram sem Nival Moura, vereador do PT, suposta ligação com o PCC, tudo de boa. Isso tudo do mês passado pra cá, né, de junho pra cá. Tudo de boa. Mas agora a imprensa tá dando cambalhotas. O Ale fala, isso aqui é muita canalice. Continuando. Aqui a Miriam Leitão tá dando a opinião dela. Atos e palavras de Bolsonaro mostram que há uma autorização presidencial à violência. Essa afirmação não tem nem pé nem cabeça. Bolsonaro ainda fez questão de responder falando o seguinte, será que o segredo para ganhar sua simpatia é aplaudir ataques violentos a opositores ao invés de rejeitar esse tipo de apoio como fiz? Há 2 dias, o seu candidato, ele está falando do Lula, literalmente agradeceu e elogiou um vereador do PT pela tentativa de homicídio de um opositor. E você não falou nada. Falou nada. A imprensa, principalmente o Globo, assim, passando todos os limites. O Leandro Ruschel recuperou um texto que foi escrito um tempo atrás. Sol negro no céu da pátria. Ao não matar Bolsonaro, diz Kankel, esfaqueador provocou um desastre ecológico. Isso aqui é de boa.
quem tem um discurso, quem é que tem um discurso que incentiva as pessoas a ficarem mais agressivas é Bolsonaro, não é a imprensa, né? O Leandro Rocha diz, outro comunistão que lamentou o fato de Adélio não ter tirado a vida de Bolsonaro. E aqui, gente, é aquela típica postagem que qualquer pessoa que tiver um mínimo de compromisso, né, com a verdade, que aqui a gente está falando de números, são dados estatísticos, vai realmente colocar a mão na consciência e entender o que está acontecendo. Fiz questão de trazer 2 matérias da Globo, que é para não restar dúvidas. Que odeia Bolsonaro, tá aí basicamente é o vício oculto do Lula. Você vê aqui, ó. Vou ler primeiro o que o Bolsonaro falou. O incrível caso do governo que estimula a violência, reduzindo-a para o menor índice em 10 anos. A sede pelo poder está levando militantes transvestidos de jornalistas a uma fase inédita, brigar com os números. À esquerda temos aqui uma matéria de 2017. Brasil registra o maior número de assassinatos da história em 2016. 7 pessoas foram mortas por hora no país. Os governos petistas, né, realmente colocaram o Brasil na crescente. Matéria de fevereiro desse ano, à direita. Número de assassinatos cai 7% no Brasil em 2021 e é o menor da série histórica. O país teve 41.100 mortes, 41.100 mortes violentas no ano passado, o menor número desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. O Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, é baseado em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Então talvez realmente seja até melhor do que 2006, 2004, 2003, 2002, a era Lula, na verdade 2003, 2002 não era FHC, mas a série histórica começa em 2007. O melhor resultado da série histórica. O governo que mais reduziu a violência é o governo que incentiva a violência. Não faz sentido. É só ver os números. Eu sei que a maioria de vocês que assistem aqui o canal já sabem disso, mas, gente, tá aqui, ó. Tá escancarado. Bate esse print aí. Manda pra teu amigo isentão. Falei aí, cara. Explica isso então. Então explica os números. Explica os números. Fala aí. Conta pra gente o que tá acontecendo. Sobre a forma como a imprensa relata, eu sei que vocês também já sabem, mas é sempre bom trazer o exemplo e trazer com imagens. Gostei de ver aqui o Marcelo de Carvalho, que realmente tenta fazer jornalismo que seja assim, imparcial, pelo menos honesto, né? O problema não é você ser imparcial. Você não precisa ser imparcial. Você precisa ser honesto no que você diz. Você pode até errar, mas dá pra ver quando o cara erra tentando ser honesto no que tá falando. Você viu? O pessoal confirma que suspeito de esfaquear Bolsonaro foi filiado ao partido. Foi a matéria do UOL de 2018. O Adélio é suspeito. Não é bandido, não é homicida, não é, sabe? Assassino não é nada. É suspeito. Já quando é de direita, aí, meu irmão, é bandido. O Marcelo de Carvalho fala, ó, imprensa aparelhada. O Adélio nunca foi batizado de pessoalista. Lulista? Não pode. Sempre de Adélio, o pior, suspeito. Mas o sujeito que atirou no rapaz, praticamente, não teve nome. Virou simplesmente o bolsonarista. Vocês percebem o que está acontecendo? A maioria de vocês eu tenho certeza que sim. Adélio é o suspeito. Não é do PSOL. Teve um caso que também chamou minha atenção, que envolve a delegada do caso. A revista Fórum aqui fez questão de trazer. Delegada que investiga assassinato de petista propagou discurso de ódio contra Lula e PT nas redes. Uma imagem que dá para ler, ali, né, do Mutley. Petista, quando não está mentindo, está roubando ou cuspindo. Isso é mais ironia, né? Você fala que isso é um discurso de ódio, fica sem sentido. Vamos ver as outras, se eu consigo ler. No Brasil é assim, quando um pobre rouba, vai para a cadeia. Quando o rico rouba, vira ministro. Lula em 88. Só colocou essa imagem. Aí depois botou a imagem abaixo. Lula em 2016 é pressionado pelo PT para aceitar o ministério e ganhar imunidade para fugir da Lava Jato. Vocês conseguiram identificar algum discurso de ódio nisso daí? Mas é porque eu estou trazendo isso daí para mostrar a hipocrisia, como eles lidam, o caso da delegada, também. A Celita fala, curioso, a extrema esquerda já foi acionada para atacar a delegada que investiga o caso do tesoureiro do PT.
Será que é porque ela resolveu investigar os fatos? As imagens e informações mostram que a primeira versão contada por petistas não foi tão fiel aos acontecimentos. E lembra no início, falaram, ó, os dois morreram, depois só um que tinha morrido, ou estava no hospital. Aí as coisas começam a aparecer, novas histórias, novas imagens. A Globo também fez questão de trazer uma matéria sobre isso. Delegada que investiga a morte de militante em Foz do Iguaçu fez posts anti-PT nas redes. Pelo menos falou que é discurso de ódio. O interessante, gente, é o seguinte. Quando vem... Eu vou pegar o exemplo polícia. O delegado Saraiva falando de várias coisas que está acontecendo, o desmantelo na proteção da Amazônia, etc. Ó, Saraiva, herói do povo brasileiro. Todo mundo bate palma. Pô, mas o Saraiva, ele é candidato esse ano, né? Ele tá bem, todo mundo vendo. É candidato. É um cara de esquerda, assumido. Aí não interessa. Aí o delegado Saraiva não interessa. Já a delegada do caso, ó, ela é antipetista, viu? O pessoal do judiciário a gente não pode pontuar. Mas assim, ó, tem um procurador. Esse cara foi o recordista de ações. Ele realmente, eu acho que ele tomou mais iniciativa do que o próprio Randolfo Rodrigues. Realmente tomou. O nome dele começa com L. Ele entrou em inúmeras ações. É um cara de esquerda. E aí? Alguém já falou, ó, olha aí o governador de esquerda, o procurador de esquerda. Teve um juiz também do caso do Milton Ribeiro, amigo do Sérgio Moro. Alguém falou, ei, olha aí o amigo do Sérgio Moro. Ninguém fala. Você percebe, cara, o que está acontecendo é uma tentativa de rotular e de proibir que qualquer pessoa mais à direita no debate público não tenha o direito de participar do debate. Não estão falando que é uma delegada bolsonarista. É porque ela é anti-PT, ela já não serve para investigar. O fato dela ser antipetista já não presta mais. Só falta chamar agora de bandida e prender ela, né? Essa imprensa, sabe, imparcial, isenta, nossa, sensacional. E a classe política? Bom, partidos aliados de Lula vão ao TSE nesta quarta-feira contra a violência política. Presidentes dos 7 partidos que apoiam Lula querem entregar, né, à corte representação pedindo ações contra a escalada da violência política. Querem que tome ações para garantir a segurança nas eleições contra os bolsonaristas. É o que está aí parte da matéria do Igor Gadelha e o Gustavo Zucchi. E um dos parágrafos, olha que interessante. Internamente, caciques petistas, ouvidos pela coluna, ainda falam de estudar ações diretas contra Bolsonaro. A ideia é que ele responda por suposto incentivo aos ataques. Bom, da esquerda não tem como esperar algo diferente. Espero que a justiça, né, reflita bem o que está motivando esse tipo de pedido, se tem algum embasamento na realidade. E não pode deixar de falar dele, né? Randolfinho vai propor representação contra Bolsonaro no TSE por incitação à violência. Manifestação ocorre após, né, a questão do assassinato do petista em Foz do Iguaçu. É uma piada, né, gente? Você vê que a única preocupação que não existe é com as vítimas, com as famílias dos envolvidos. Não tá nem aí. O importante é tirar a sua lasquinha e fingir que tá lutando pela justiça, né, Randolph? Tava demorando, como o Luiz Paulo falou. Mas vamos continuar. Nesse mesmo âmbito, falando de cobertura da imprensa, casos que chocam o país, no dia de ontem, tivemos aí um anestesista, um médico, que foi preso. Assim, é uma coisa que é tão absurda. Como falar isso? Não sei, porque às vezes eu fico até pensando. Eu sei, por exemplo, que eu tenho gente que me assiste que às vezes é até menor de idade. Eu fico assim, cara, como explicar isso? Mas assim, ó, ele tirou proveito, na verdade, ele assim, abusou de uma mulher em seu momento mais sagrado. Ela estava dando luz no momento do parto. Foi isso que esse rapaz fez, né? Realmente tirou proveito de uma senhora no momento do parto. Tudo gravado. Pego no flagra. Aí vem o Carlos Mink. Ideologia, né, de abuso machista que o bolsovírus estimula. Nós somos autores da lei das doulas, que garante a presença de doulas em hospitais durante o trabalho de parto, inibindo violência. Toda mulher tem direito a um parto digno e nós vamos cobrar. A Anitta pergunta assim, ô deputado,
O senhor pode provar essa acusação de que Bolsonaro estimula esse tipo de ação? É o vale tudo. Aí vem a Jandira Fegali, no alto da sua arrogância, né? Um médico foi preso no Rio, né? Abusar uma mulher grávida, ser mulher não é nada fácil, ainda mais nesses tristes tempos em que o machismo é política de Estado. Nunca estamos seguras, nem mesmo dentro do hospital, minha solidariedade à vítima, que o crime seja apurado e punido. Aí o Carlos tem boa memória, falou o seguinte, ó, se diz indignado com esse crime monstruoso e bárbaro, mas na hora de aprovar leis mais duras contra esse tipo de prática, né, como prisão a partir dos 16 anos ou a castração voluntária, né, se posiciona contra. E a culpa é dos outros, a culpa é de Bolsonaro. Voto da Jandira Fegali e outros comunistas apoiadores de Lula sobre cadeia para esse tipo de gente, né, por pessoas de 16 e 17 anos. Aí, ó, votou não, Jandira Fegali, Orlando Silva do PCdoB, Alice Portugal também do PCdoB. E esse deputado também, os outros não sei muito bem quem é, mas deve ser do PT também. É a hipocrisia, né? E o maior absurdo de tudo é acusarem Bolsonaro disso. Por quê? Antes disso, eu ler a postagem que ele fez sobre o caso, né? É extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito, né, que abusou, apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima. Esse vagabundo que se exploda. Eu acho que o caso que mais repercutiu envolvendo Bolsonaro na história desse país, sim, é o caso da Maria do Rosário, né? É o caso da Maria do Rosário. Quem lembra? Aquela briga épica. Qual foi o motivo da briga? O caso do Champinha. Sequestrou a menina, abusou dela também inúmeros dias, depois tirou a vida do namorado, tirou a vida dela. E Bolsonaro tava lá, puta da vida com Champinha. Então assim, se tem uma coisa que eu acho que pelo menos o pessoal da esquerda devia ter um mínimo, mas um mínimo de respeito e realmente assumir é o seguinte, que essa pauta, ela sempre foi definida por Bolsonaro. Eu acho que o nome de Bolsonaro ele está bastante atrelado, inclusive, à luta pela aprovação da castração química voluntária. Quantas e quantas vezes Bolsonaro não defendeu isso, mas a imprensa ficou quieta. Esse caso também ele chamou a atenção porque em nenhum momento falou médico bolsonarista, médico lulista, eles não iam falar de jeito nenhum, né? E esse silêncio sobre o caso é porque o pessoal achou o Facebook do cidadão e ele seguia páginas como Jovens de Esquerda, Cirão da Massa. Aqui não tá o print do Cirão da Massa, porque o do Cirão da Massa eu vi a Bárbara, ela gravou assim a tela, né? Ela entrando no Facebook do cara, nas páginas, vê lá, Cirão da Massa. Eu não play aqui no vídeo. Você vê, o cara é de esquerda. Como ele é de esquerda, não importa, né? Não importa mais o lado político dele, porque a Globo não consegue tirar vantagem para bater em Bolsonaro. Os políticos de esquerda não conseguem judicializar o tema. É realmente uma indignação seletiva. Não, isso aqui é de esquerda, isso aqui é do bem. Isso daqui deixa que a polícia resolve. O que não é de... isso aqui é de direita? Não, isso aqui a gente vai fazer palanca em cima. Isso daqui a gente vai fazer matéria especial no Fantástico. Isso aqui é sensacional. A coisa é tão absurda que você vê o cara de esquerda, aí a turminha que acusa, né, os apoiadores do governo de propagar fake news. Vejam só. Aqui foi um exemplo de várias coisas que estavam rolando, tanto no Twitter quanto no Facebook. Eu peguei isso daqui porque a Bárbara tinha postado até para trazer, ó. O cara fez uma montagem tentando dar a ideia que ele apoiou Bolsonaro nas eleições de 2018. Olha lá, Bolsonaro 17, Hamilton Mourão, Deus, Pátria e Família. A Bárbara falou, ó, olha o que já está no Facebook. Quem é que espalha ódio de fake news? Quem é que está divulgando mentiras? E para provar que isso aqui realmente vinha sendo divulgado, não foi um único post, acho que essa matéria aqui não existiria se não existisse um movimento aí da turma da esquerda tentando levantar uma mentira dessas, né? Não há registro de que anestesista preso apoie Bolsonaro. Não tem, viu, gente? Desculpa aí, turma, não tem. Foi checado pelos verificadores da verdade. O pessoal divulgando aí, né? Você vê, gente, não existe preocupação com a mulher, com o que aconteceu com ela, com o caso, como solucionar. Não. É como a gente pode eleger o Lula.
Como pode eleger o Lula? Problema da mulher, problema da família, do filho dela. Então ninguém tá nem aí. A gente quer eleger o Lula. Essa é a moral da imprensa, dos petistas, dessa turma toda. É um absurdo. É inacreditável. Inacreditável. Vamos falar mais da imprensa. Vamos falar da imprensa. Diante de tanto caos, algumas notícias, ainda assim, né, que realmente deveriam ser divulgadas, aparece. O pastor do Jovem Pan trouxe aqui essa imagem aqui, já diz muito, não precisa dar play no vídeo. Lula sobre jovens. Não é porque roubou que é bandido. Isso aqui não é o fulano, ciclano, beltrano, é o próprio Lula, é o próprio candidato. Isso aqui é do bem. Isso daqui a imprensa não vai falar nada demais, né? Todo mundo quieto. Aqui é só um vídeo aleatório que eu vi ontem nas redes sociais, falar do Lula, que eu acho que também merecem ser relembradas, não podem ser esquecidas em nenhum momento da história. Cadê? Aqui, ó. Olha só o Lulinha. Eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. Não deram. Vocês estão percebendo que eles estão tentando me afastar da luta. Como deram no meu triplex. Você vê, né? O Lula ficou tão indignado no passado que deram muita atenção pra ele e esqueceram do resto, que agora a imprensa realmente faz um silêncio. Não vamos falar mal do Lula. Não vamos. Vamos ficar quieto. Vamos ficar quieto. E além de não falar, né, principalmente desses temas que envolvem o PCC, que saíram várias notícias relacionadas ao PT nos últimos dias, a imprensa ainda tenta criticar quem não apoia o PT, quem não apoia o petismo. A gente tinha comentado sobre a questão da Marcha para Jesus, né? A coluna do Matheus Leitão publicou aí uma nota, uma matéria, intitulada A Marcha para Jesus deveria ser de Jesus e não de Bolsonaro. Só que não é a marcha de Bolsonaro. Não é mesmo. A marcha era para Jesus. Tanto que você pega a matéria para ler, você vê que contou com a participação do Tarcísio. Tarcísio aí é o candidato de Bolsonaro em São Paulo. Beleza. Rodrigo Garcia. Não é o candidato de Bolsonaro. Simone Tebet. É a concorrente de Bolsonaro. Ela é candidata, né? Pré-candidata. Ricardo Nunes. Prefeito de São Paulo. A Marcha para Jesus é um evento que qualquer pessoa poderia ter ido. Eu ia até trazer aqui umas coisas que eu trouxe em vídeo, mas eu passei no Twitter e falei, ainda bem que apareceu alguém que já entendeu qual é o principal ponto. O Atalaia responde o Matheus Leitão, a Marcha para Jesus, promovida por evangélicos, acontece todos os anos no Brasil desde 1993. Presidentes convidados, Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, o Temer e Bolsonaro. Não é evento do Jair Bolsonaro, mas só Bolsonaro, enquanto presidente, aceitou o convite para comparecer ao evento. A culpa não é dele. Se o Lula não quer se aproximar dos evangélicos, se o Lula não quer se aproximar dos cristãos, a culpa não é de Bolsonaro, né? Se a esquerda não está nem aí para esse tipo de evento. Não é isso que a esquerda está focada. Não é em apoiar o cristão. O que a esquerda quer? É a lacração. Tem uma notícia que ganhou assim, uma repercussão extrema. Todos os veículos comentando o fato que a Anitta vai apoiar o Lula. O que eu achei assim estranho é... Mas isso aqui não era óbvio que a Anitta estava apoiando o Lula? Só saiu notícia. Eu acho que todo mundo já sabia que a Anitta ia apoiar o Lula. Não, virou notícia. Virou notícia. Tá. Beleza. Uma coisa que eu era pra ter trago. A Folha de São Paulo, quando você dá uma olhada nas postagens, ela não tem muito alcance. É 1000 curtidas, 500 curtidas, e não bate nem 100. Essa postagem tinha dado quase 15 mil curtidas. Falar da Anitta gera engajamento. A Globo também fez questão, obviamente, de falar. Anitta declara voto nas eleições deste ano. A partir deste momento eu sou Lula lá. Tá, qual a relevância disso? Nenhuma. Todo mundo já sabia. Só que chama a atenção é o quê? Primeiro, a imprensa faz questão de repetir o óbvio. Se a imprensa está repetindo o óbvio, deve ter alguma razão. Qual seria ela? Quem são os principais eleitores do Lula quando a gente olha hoje em dia? São jovens. Aquela turma que não acompanha a política. Está completamente perdida, né? São os isentões.
São as pessoas que às vezes têm que trabalhar demais, não tem tempo para se informar e acaba acreditando na Globo, que tudo que acontece no mundo a culpa é de Bolsonaro. Ainda existem muitas pessoas que se levam pelos ídolos. Ah, se o meu ídolo vota em tal candidato, eu também vou votar. Tanto que a Folha de São Paulo destaca, a Anitta tem 62 milhões de seguidores. Essa força aí que eles esperam fazer diferença. A postagem, uma postagem que ela fez passou mais de 200 mil curtidas. É uma quantidade assim realmente absurda. Mas tudo jovem. O trabalhador não tem tempo para ficar curtindo a Anitta. E o que me assusta, o que mais me assusta na situação toda, eu vou dar play aqui num pequeno vídeo, um áudio. Vou mandar o Telegram para vocês. O Carlos Bolsonaro postou ontem. Você vê que tipo de professor para os jovens brasileiros a Anitta é. Imagine você decidir o seu voto a partir dessa análise feita por essa senhora, que é, no mínimo, genial. Olha como ela entende de política brasileira. Poder legislativo, executivo, judiciário. Cada Três um poderes. dos três tem um comando, vamos dizer assim. Por exemplo, no legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. E sei lá o quê? No judiciário estão Judiciário. os senadores e presidente. Whatever. E aí? Whatever, tanto faz, né? O judiciário tá os senadores e o presidente. Ela não sabe nem que o... Olha só, o judiciário. Ele falando, pô, estão juízes. Não. Então, senadores e o presidente. Fica cada vez mais difícil de se entender. Exato. Nossa. E onde o presidente entra nisso? Então, executivo. No executivo, no âmbito federal, você tem o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Beleza? Entendi. Estes poderes, depois eu falo do judiciário, que o judiciário é o poder mais descolado dos três poderes. Embora no Brasil, né, a gente fala na teoria o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante, mas a gente fala já. Primeiro ficar nesse Quem seriam os ministérios? Quem seriam os ministérios? Poder judiciário são os ministérios. Você já imaginou, gente? Alguém tinha que criar uma lei. Só pode votar quem tiver a partir de 30 anos. Tem condição nenhuma. Nenhuma. Mas é ela que tá ensinando pro Leonardo DiCaprio o que tá acontecendo na Amazônia. Ela que vai salvar o mundo. Ela sabe de tudo, né? E ela não será calada. Não adianta tentarem calá-la. É um absurdo. Aí por isso que você vê jovem com a camisa de Che Guevara, caindo em conversa mole, né, de professor de universidade federal. E sobre esse tema, juntando aqui tudo, você vê. O dia de ontem completou um ano desde as maiores manifestações de rua em Cuba, né, pedindo por liberdade. O Globo até noticiou prisão ou exílio. Um ano após protestos em Cuba, há menos liberdade e mais repressão. Será que os seguidores da Anitta entendem o que é isso daqui? Será que eles realmente entendem o que é a esquerda no poder? Ou eles acham que é o quê? Rebola, rebola, rebola e tá tudo sensacional. O dinheiro vai cair na minha conta, a gasolina vai baixar. Acho que o pessoal acha que tem tipo uma mesa, sabe? Uma mesa de som, sei lá, de karaokê que você vai ser assim, ó. Não, agora eu vou aumentar a gasolina um pouquinho. Não, agora eu vou baixar a gasolina. Vou aumentar um pouquinho o preço do leite. Deixa eu baixar aqui o tomate. Esse pessoal acha que é o quê que acontece, né? Não, o Bolsonaro é malvado. Vai aumentar o preço de tudo. Ele não baixa porque ele não quer. Sobre a questão de Cuba, penas até 18 anos de prisão para 56 cubanos que participaram em protestos. Cuba condena vencedor do Grêmio Latino a 9 anos de prisão por críticas ao governo. Condenados por protesto pegam pena de até 18 anos de prisão. É os aliados do PT, os aliados preferenciais. O PT falou que se depender deles, quer dizer, se depender deles não, se voltarem ao poder, vão voltar com programas mais médicos. Liberdade, estamos com fome. Essas palavras foram expressas no protesto do povo cubano. Condenados à prisão por protestar contra o governo. O rap, por usar também a bandeira nos ombros, foi insulto a símbolo do Estado. Essa democracia que o PT quer para o Brasil, isso aqui parece ditadura. E aí, esse perfil aqui internacional, o Leonardo Coutinho tinha compartilhado, ele manda um recado lá para a turma da Bachelet, lá na ONU. Ele fala o seguinte, ó.
no caso ontem, quando marcamos um ano desde que os maiores protestos da história de Cuba eclodiram em toda a ilha e o regime respondeu espancando e prendendo milhares de manifestantes pacíficos, o mundo deveria fazer uma coisa: expulsar o regime comunista cubano do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A alta comissionária, né, dos Direitos Humanos da ONU é a Bachelet, amiga do Lula, membro do Foro de São Paulo. Então essa é uma seletividade absurda o que acontece hoje. É uma seletividade absurda. Realmente, quase toda a imprensa está dominada, quase todos os artistas. Se você não reza a cartilha, você não consegue espaço, você não consegue sair para lugar nenhum. Não só Cuba, como a Nicarágua, que levou o Lula a sofrer desgastes dentro da própria esquerda, sofrer críticas quando ele defendeu o Daniel Ortega, que chegou ao poder prendendo os opositores. A Nicarágua voltou aos holofotes com uma situação assim que é absurda e vai de encontro à questão da marcha para Jesus. A esquerda não gosta de cristão. O Felipe Martins traz aqui duas matérias, Gazeta do Povo e BBC News. BBC inclusive está em espanhol. Nicarágua expulsa do país as monjas, no caso as freiras, da Ordem de Madre Teresa. O que foi que aconteceu? O ditador socialista, o Daniel Ortega, que conta com o apoio restrito de Lula, está fechando organizações civis e perseguindo cristãos na Nicarágua. Já são quase 1.000 organizações fechadas, incluindo igrejas e ordens religiosas. O alvo mais recente são as freiras católicas. No dia 7 de julho, 18 freiras da Congregação das Missionárias da Caridade, fundada pela Madre Teresa de Calcutá, foram expulsas do território nicaragüense e sua congregação foi completamente dissolvida no país. O regime também expulsou os idosos do asilo que era administrado por elas. As freiras foram tratadas como animais, levadas pela polícia até a fronteira com a Costa Rica em um caminhão e forçadas a deixar o território a pé. Isso aqui é um vídeo, elas saem do caminhão e vão andando. Você vê, tem a fronteira bonitinha, bora, adianta aí, sai do país. Estão expulsas. Uma situação triste e revoltante, mas que conta com os aplausos da esquerda latino-americana e com o silêncio de seus apoiadores, né? Silêncio da todo mundo. Cadê a Globo para dar o escândalo? Cadê o SBT? Cadê a... Não, o SBT até que nem tanto, né? Só aqui no Imã. Assim, cadê a CNN? Cadê a Daniela Lima? Cadê a Mônica Bergamo? A Miriam Leitão? Cadê essa turma toda? Não, estamos indignados. Não, tudo quieto. Por quê? Porque vai prejudicar o Lula. Não pode falar do aliado do Lula. Não pode, não pode. Temos que viver numa espiral do silêncio. Se as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas não vão criticar o Lula. Nossos hermanos, América do Sul. Aqui não precisa explicar, né? A aliança e a proximidade do Lula. A Ana Cecília diz, ditadura escancarada. Matéria do UOL. A Argentina se prepara para suspender o acesso ao dólar turismo e dificultar ida de turistas para o exterior. O que é que está acontecendo? Ela começa com um resumozinho, mas vou ler 4 parágrafos da matéria. Devido à escassez de dólares no país, o governo argentino prepara medidas para priorizar o uso das reservas internacionais do Banco Central ao setor produtivo, impedindo a compra de serviços turísticos no exterior e o uso de cartão de crédito em viagens internacionais. A medida afetaria diretamente o Brasil, principal país a receber turistas argentinos. Quase 40% dos turistas estrangeiros no Brasil são argentinos. O que foi que aconteceu por lá de lá? A nova ministra da Economia da Argentina, a Silvina Batax, indicou que a suspensão do acesso ao dólar com finalidades de viagens ao exterior é uma medida que o governo poderia tomar para preservar esse recurso escasso. Não tem dólar na Argentina. Não tem dólar. Não tem, acabou. Que, prioritariamente, tem de estar à disposição da produção. O direito a viajar ao exterior colide com a geração de postos de trabalho. Vejam só. Agora é um direito. Não, tem que ver. O direito de vir não existe mais porque o país está numa crise sem pé nem cabeça. Tomaremos todas as medidas para que as reservas do Banco Central sejam destinadas à produção, priorizou Silvina Batax, alegando que o dólar é um recurso escasso. Há 2 semanas, as restrições aos dólares do Banco Central chegaram para as empresas. Os importadores devem financiar as suas compras no exterior com dólares obtidos por conta própria
110% mais caros do que a cotação oficial. Como a produção nacional depende de componentes importados, a medida ameaça paralisar a fabricação local, provocar desabastecimento e aumentar preços, alimentando a inflação anual projetada agora a 100% em 2022. Quem tem dinheiro não pode deixar o país, porque não tem dinheiro. Você não tem dólar, vai comprar o quê? Você vai fazer o que com esse dinheiro? Você não consegue trocar em dólar. Quem tem dinheiro não consegue deixar o país. Inflação de 100%, sem esperança no horizonte. Essa é a Argentina. Essa é a Argentina. Ah, e olha só. O empresariado, os importadores, eles devem achar dólar por eles mesmos. Tá lá, ó. Devem financiar suas compras por conta própria. Te vira aí, irmão. Consegue o teu dinheiro. Liga aí pra alguém e dá um jeito. Faz aí um escambo, né? Dá teu jeito. É que é a Argentina. Lembra? Pandemia. Ai, como é bom ter o presidente, dizia Mira Leitão, dizia Raquel Sherazade. Olha agora. Isso é a Argentina. E o Brasil? E o Brasil? Balança comercial brasileira tem superávit de 2,51 bilhão de dólares nas 2 primeiras semanas de julho. O valor de exportações, né, de 9,8 bilhões e importações de 7,28 no período. E o Balboa diz, né, é dólar demais. Enquanto a Argentina falta dólar, no Brasil estamos tendo superávit bilionário nas 2 primeiras semanas de julho. Tá vendo como... É cristalino, gente, o que tá acontecendo. É que assim, é cristalino. Não precisa trazer postagem nem precisa trazer jornal de direita nem nada. Tá aqui, ó, valor econômico do Grupo Globo. Vai duvidar a lei do Globo, valor do Grupo Globo. É só narrativa. Se você tirar as narrativas contra o governo, cara, Bolsonaro teria aí 99% dos votos. Só os filiados do PT e do PSOL iam votar no Lula. Acabou. Não tem como. Não tem como em sã consciência. Fala, não, tem outro cara, tem outra opção. Continuando aqui falando da esquerda e judicialização, inclusive de coisas que, se o Lula chegar ao poder, né, dificilmente eles vão precisar judicializar, porque o Lula vai botar para andar, até porque fala que de alguns grupos aliados do Lula, e essas ações aqui também contam com a digital do PT. Apareceu o Aras aí na capa do Estadão, falando, ó, não cabe ao judiciário. Ele tá falando da galera lá de cima, mas não cabe ao judiciário substituir executivo e legislativo na execução de políticas sociais do Estado. A Tsuki diz, né? Que às vezes alguém tem que relembrar que isso é importante. Mas vamos pra matéria. O Aras, o petista da PGR, que foi tão criticado. Nossa, meu Deus do céu, lembra do caos que foi, né? E, ó, gente, na boa. Quem sou eu pra falar isso, aquilo? Mas assim, no meu ranking, do Kim, eu acho que a influência em termos de indicação, se teve um cara que Bolsonaro, assim, acertado, foi o petista da PGR, viu? O Aras. Tinha que ser diferente de Santana também, né? Salve aí pro Aras. Realmente, se não fosse o Aras, meu Deus, esses anos aí teriam sido ainda piores. Mas tudo bem. O Aras, ele defendeu rejeição de 2 ações que estão rolando na corte, a maior de todas, em que partidos pedem que declare inconstitucionais as condições desumanas de vida da população em situação de rua e que reconheça o estado de coisas inconstitucional fundado no racismo estrutural e racismo institucional que sustenta uma política de morte financiada e aplicada pelo poder público à população negra brasileira. Chega a doer a cabeça de ler isso aqui tudo, mas calma que a gente vai por partes. No âmbito de ambas as ações, o chefe do Ministério Público Federal, o Aras, ele sustenta que não tem os requisitos mínimos de admissibilidade. Aras disse importante reconhecer as boas intenções, né? Entendo, vocês querem ajudar a população de rua, vocês querem acabar com qualquer problema ligado a preconceito, beleza, bacana, mas não cabe ao Poder Judiciário substituir os poderes legislativo e executivo na formulação e execução de políticas sociais do Estado.
Além disso, o Aras também evoca a questão orçamentária. Ele argumenta que os pedidos feitos nas ações implicam um vultuoso acréscimo de despesas públicas, sem que os poderes executivo e legislativo tenham analisado as possibilidades do erário e sem que essas despesas estejam previstas na lei orçamentária. Aqui vem o primeiro ponto. No governo Lula, obviamente, isso aqui já estaria resolvido, porque no governo Lula não tem teto de gasto. Não tem, então esquece orçamento. Para que orçamento se não tem limite, irmão? A gente vai gastar o que precisar para colocar o Brasil nos trilhos. O Lula falou. Como é que ele falou? Quarentena fiscal. Vamos fazer uma quarentena fiscal. Vamos gastar o que tiver para gastar. Mas vamos continuar aqui no Aras. Um dos pareceres foi apresentado no bojo da ação, sob a relatoria do cara, né, ajuizada pela rede do Randolph, o PSOL e o MTST, que o Lula falou que vai ter destaque no governo dele. A ação pede que a corte determine aos governos federal, estaduais e municipais que promovam ações concretas para preservar a saúde e a vida das populações em situação de rua. O grupo requer a adoção de providências de índole legislativa, orçamentária e administrativa para combater o descaso com tal população em condição de vulnerabilidade. Como o Aras falou, cara, é louvável. A gente tem que se preocupar com as pessoas que estão morando nas ruas. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado. É muito complicado. O Brasil não é um país rico, milionário. Eu tenho certeza que todos vocês passam na rua, todo mundo fica triste quando vê um morador de rua. Dói no coração. Ninguém queria olhar para os caras. Uma das coisas que eu digo para vocês que realmente me chocou aqui, sei lá, não sei como é que é a realidade de vocês também, mas me chocou. Cara, eu nunca vi uma favela na Austrália. E assim, eu lembro que eu chegava aqui no início, eu rodava, falava, cara, eu não vejo nenhum bairro assim ruim, sabe? Falando, esse bairro aqui parece que é ruim. Sei lá o que o australiano disse que isso aqui é me barra pesada. Eu falo, isso aqui é barra pesada? Você tá bem, irmão? Você tá maluco, me fala isso daqui. É um bairro que nada seriam casas, pelo menos de classe média no Brasil, mas média alta. Você fala assim, realmente assim, você vê, cara, quem não queria viver, quem não queria que o Brasil fosse assim, qualquer pessoa em sã consciência. Agora, não vai ser porque assim, não, estou obrigando. Eu dei uma canetada, agora não vai ter mais pobre. Não vai resolver dessa forma. Não vai resolver. Tá jogando pra torcida. Aí, beleza. Vai que obrigue, isso aí faça. Aí o governo vai colocar aí, vai ter um dinheiro, etc. Vai ter que direcionar um grupo de trabalho. Aí vai começar a aparecer quem vai executar. Vai aparecer aqui um instituto, vai aparecer aqui uma ONG, não sei o que. No final do dia, aqui vai virar uma coisa que vai acabar financiando grupos de esquerda. É o que vai acontecer, a tendência do que tem pra acontecer. E o Aras falou, gente, me desculpa, boa intenção, mas não dá pra concordar com isso daqui. É muita irresponsabilidade. A outra ação tem dedo, né? Que foi ajuizada pelo PT, PSOL, PSB, PCdoB, a Rede, PV e o PDT. Batizada de Vidas Negras, a ação denuncia um processo de gênero permanente da população negra no país, decorrente das desigualdades sociais e raciais resultantes da ação e omissão do Estado brasileiro. E aí pede a adoção de uma série de políticas e medidas para sanar o cenário de compatibilidade da vivência da população negra com os preceitos da Constituição de 88. Eu não sei nem o que é que eles pensam, o que é que faça. Eu não sei nem o que é que passa, porque esse daqui eu acho que é mais complicado, porque o morador de rua, em tese, você, sei lá, constrói umas casas, sabe, tenta profissionalizar o cara ter um ofício, às vezes você dá também um apoio, né, emocional, psicológico, o cara fala, não, o cara tem uma habilidade, não tá trabalhando, eu consigo ver um deslumbre, agora como é que resolve isso daqui? É uma ação assim que, não, a gente vai, agora tá na lei, vai ser resolvido. E o Aras, hein? Rapaz, Aras, você tá demais. Esse tema aqui, gente, eu fiz questão de comentar com vocês. Isso aqui é uma coisa que me incomodou tantas vezes. Já comentei também. Nossa, que eu lembro. Meu pai e minha mãe devem ter ouvido reclamar isso aqui diversas vezes. O Conselho Federal de Medicina vai à Suprema Corte contra a abertura de novos cursos de medicina no Brasil. Rapaz, assim, eu até entendo o médico que diga, não, porque a gente tem que ter profissionais de qualidade, isso, aquilo, outro, bababá, tititi. Eu vou tirar por experiência. Lá em Feira, um dos maiores empresários da cidade, e um cara bem direito,
Em 2005, bicho, pensa no cara que tem dinheiro, gente. Dinheiro. Escola bacanérrima. O cara tem uma escola, o cara tem faculdade. Depois o cara construiu um campus gigante. O cara fez tudo o que tinha pra fazer, contratou professor, doutor, isso, tudo bonitinho comando figurino. Nunca conseguiu aprovar um curso de medicina. O cara vai no médico, atrasa, demora. Tem pouco médico no Brasil. Caríssimo. E quanto menos médico no mercado, mais caro fica. Aí eu fico me perguntando, será que a preocupação desse pessoal realmente é com a qualidade do profissional que se forma ou manter uma reserva de mercado? No final do dia, eu fico olhando esses conselhos, eu me pergunto, cara, pra que serve esse conselho, né? Ainda bota, o piso salarial é esse daqui, o piso salarial é aquilo outro. E vai gerar assim um problema em cascata que nunca resolve no país. Nesse lado aqui, eu até a visão libertária, tem horas que eu até me empolgo um pouco. Quando eu vejo esses conselhos, é sempre a mesma coisa. É o pessoal tentando impor regras e mais regras, que segundo eles vão tornar o mundo melhor, mas no final do dia só faz atrapalhar a vida dos outros. Mas beleza. Vamos continuar aqui que tem coisa mais séria pra falar. E até que já falei muita coisa, mas que envolve o diesel. Vejam só. Temos aí a PEC Kamikaze, a PEC da bondade, a PEC, sei lá, do fim do mundo, a PEC eleitoreira. Todo dia o pessoal inventa um nome diferente. É pra falar que é, na verdade, a PEC do auxílio, né? A questão dos auxílios, a criação do auxílio para o caminhoneiro, taxista, também tem a questão do Vale Gás, enfim. Tá lá essa PEC. Aí o Nereu Crispim, ele judicializou. O André Mendonça falou que vai tomar banho. Ele não desistiu. Ele recorreu de novo, agora contra a decisão de Mendonça. Ele recorreu contra a decisão de Mendonça. Nereu Crispim pede que o ministro reveja a decisão ou caso seja julgado por órgão colegiado. Nereu Crispim, que é do PSD, do Kassab. O Vilimigo diz, ô Lula eleitor, deputado que se diz representante dos caminhoneiros, recorre na Suprema Corte contra a tramitação da PEC da bondade. Nereu Crispim insiste que a PEC não poderia tramitar por ferir a Constituição de 88 e com isso pode prejudicar milhões de brasileiros necessitados. Uma coisa que foi aprovada aí em termos de lei foi mostrar o valor antes e depois. Isso daí eu acho que é uma medida educativa para a população entender o impacto dos impostos no bolso dela. E ela entender, ela realmente começar a cobrar, ela começar a escolher melhor os seus representantes. Mas a Miriam Leitão ficou puta da vida. Decreto de Bolsonaro obrigando postos a pôr placas com preços dos combustíveis lembra a época da hiperinflação. A gente trouxe até matéria, postagens, tweets de vários grupos aí do mercado financeiro revisando a inflação para baixo. A inflação estava prevista para X, agora está aqui a Y, né? Aqui está mais embaixo. A inflação do Brasil está sendo revisada para baixo e ela está falando em hiperinflação. Você percebe como é assim, uma distopia o que a Miriam Leitão tenta vender para as pessoas? Eu fico assim, falo, bicho, como é que consegue chegar a esse ponto? Tudo pela militância política para eleger o Lula. Tem que ser a Globo. Aí vejam só. Bolsonaro, e aqui que é o ponto interessante, isso daqui pode inclusive mexer aí com o mundo como um todo. Muita coisa aí realmente pode estar em jogo. Bolsonaro diz que Brasil pode receber diesel da Rússia em até 2 meses. E aí? Isso é com valor muito mais barato que o valor de mercado. Como sempre, tem Bolsonaro para salvar o dia. Devido às boas relações com a Rússia, Brasil poderá ter em cerca de 2 meses diesel mais barato. Mas, certo mesmo, eram os outros candidatos que condenaram a visita diplomática à Rússia. Aí a Daniela Lima, vixe, já ficou logo espumando, de raiva. Como assim o preço do diesel vai baixar? Não pode. O povo tem que pagar caro, senão o Lula não elege. Aí a Daniela Lima vem, Bolsonaro avisa que vai comprar diesel diretamente da Rússia. Imprensa internacional reage. Iniciativa fura espécie de bloqueio das principais democracias do mundo da Rússia por questão do conflito. Mas peraí. A Europa continua comprando. A Europa continua. A Índia está comprando.
Os comunas, os vermelhinhos que ela adora, não, continuou comprando, aumentaram, na verdade, o aporte. A Índia e a China, rapaz, estão comprando como nunca. E o problema é o Brasil? Tem certeza, minha filha? E aí eu cliquei nesse post pelos comentários. Eu fiz questão de trazer 2 deles. Você vai no perfil tanto da Yali quanto da Solange. É Lula livre do início até o fim. Meu amigo, é Lula, sabe? Lula 13 Lula. Queria estar no lugar da Janja. Aí ele fala o seguinte, ó. Rapaz, nessa ele tá certo, viu? A classe trabalhadora não pode pagar por esse conflito criado e mantido pela indústria armamentista americana. Você vê aquele discurso carregado mesmo da esquerda. O BD está fazendo isso nos Estados Unidos e o resultado é o aprofundamento da crise econômica deles. Você vê, pô, o Bolsonaro está pensando nos trabalhadores. A Solange diz, ó, nesse caso, o Bozo tá certo. O Bozo tá certo. Tem que resolver o problema nosso e não fazer como a União Europeia, que está ferrando a própria economia para participar dessas sanções. Daniela Lima. Vamos ver a indignação seletiva da Daniela Lima. Só antes, uma pausa pro Atalaia. A Holanda é um país liberal que legalizou o orégano e está quase proibindo a produção agrícola de alimentos, né? Liberais. Não sou liberal e nem conservador. Sou do Brasil. Quem tá falando da questão não tem nada a ver com combustível, mas é final, né? Cara, tem que pensar no Brasil. Tem que pensar no Brasil. A Daniela Lima não tá nem aí pra nada. E é uma indignação seletiva. Por quê? Olha só, Financial Times, Canadá. O Canadá do Trudeau, o queridinho, renunciou sanções à Rússia para aliviar a escassez de gás na Alemanha. Não entendeu? A própria embaixada russa tira onda, né? O governo do Canadá decidiu voltar atrás nas suas próprias sanções, né? Nas suas próprias restrições e devolver a turbina a gás Nord Stream para a Rússia, através da Alemanha. Apesar das críticas da turma da Ucrânia. A decisão seguiu os apelos de Berlim por Ottawa em meio à crescente escassez de energia. Berlim falou, Canadá, na boa, eu sei que vocês falam que vocês não vão vender para os caras, mas tem como vocês venderem uma turbininha, porque senão a gente vai ficar sem gás. Vende uma turbininha, por favor. E aí? Cadê a Daniela Lima agora para criticar o Canadá? Que voltou atrás das próprias sanções. Cadê a Daniela Lima? A embaixada da Rússia colocou um meme, né? O cara ali, ó, morrendo de frio. Nós precisamos de mais sanções. Cadê a Daniela Lima, rapaz? Cadê a Daniela? Aparece aí, critica lá o Trudeau, faz a campanha, faz o especial da CNN, bota o Lula para falar junto com você. O Brasil, tudo indica que vai ter diesel mais barato. Empresa brasileira, Uptime, já recebeu autorização para importar diesel russo. Isso é aqui na Bloomberg Internacional, né? Brazilian Trade Company gets import license for Russian diesel. Olha lá, ó. Vai ter diesel barato, viu? Vai ter diesel mais barato. Não é só a redução do CMS, não. E aí, para a turma ficar ainda mais desesperada, o André Esteves, do BTG, cara de visão, falou o seguinte: estamos voando baixo. Mas não é voo de galinha, não. Parece ter alguma consistência. O Brasil vai dar certo, gente. O Brasil vai dar certo. Para o presidente do Conselho de Administração do BTG, quando o cenário global e político se acalmar, o Brasil tem as pré-condições para performar muito bem. E aí Bolsonaro prova, mais uma vez, que realmente o Brasil vai dar certo. Estreitamento de laços entre o governo federal e Emirados Árabes gera mais frutos, que é procura por startups brasileiras. O programa Boost Startups, com projetos de diversas áreas, aí, principalmente focado na parte de engenharia. As inscrições vão até 16 de agosto, 20 startups, vão ser projetos, blá blá. A aproximação de empresas de base tecnológica é um caminho para reduzir a dependência econômica dos Emirados Árabes do setor de petróleo e gás. Eles querem fazer isso, estão olhando para onde? Para o Brasil. Vamos olhar para o Brasil, que tem de tudo. E no final ele termina falando: diante do novo marco legal das startups, apresentado pelo governo federal, o governo Bolsonaro, a facilidade e estímulo a este setor cresce de forma extremamente positiva no território nacional para assim alcançarem voos mais altos. Essa postagem aqui de Bolsonaro foi antes da fala do Esteves, viu? O Esteves aí tá roubando a fala de Bolsonaro, mas tudo bem, é do jogo.
Dá tempo de comentar? Dá tempo. E aí, enquanto o governo federal tá aí preocupado com o brasileiro, combustível mais barato, o que é que os petistas já estão fazendo? Planejando o que vão fazer caso voltem ao poder. Leonardo Coutinho, aqui da matéria da Folha de São Paulo, conseguiu informações de bastidores. O Celso Amorim, ele teve a reunião aí com a turma do barulho. Ele diz: é impressionante o clima de já ganhou em relação ao ex-presidente Lula. Aliado de Lula defende os comunas como mediadores para fazer a mediação do conflito entre o Ocidente e a Rússia. A turma vermelhinha. Olha quem o PT está apoiando para resolver a situação. Principal conselheiro, né, internacional do Lula, Celso Amorim, se reuniu no último dia 28 com um grupo de diplomatas europeus para apresentar o que seriam as linhas gerais da política externa no terceiro mandato do petista. Foi para Brasília, foi lá organizado pela representação diplomática da França. Além de franceses, participaram o chefe da delegação da União Europeia, Ignacio Banes, e representantes das demais missões europeias em Brasília. Participantes do encontro falaram para a Folha de São Paulo que o Celso Amorim argumentou que é necessário ter uma dose de realismo político para encontrar um mediador com poder de persuasão sobre os dois lados, papel, segundo ele, que poderia ser desempenhado pelos comunas, né? Pela turma do Dória. Só que olha esse final. O intuito da conversa. Os presentes também quiseram saber a opinião do ex-chanceler sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul. Assinado em 2019, o tratado está bloqueado, principalmente devido às críticas de europeus como França à agenda de Bolsonaro para o ambiente. Para o governo brasileiro, a posição de Paris é taxada de protecionismo agrícola. Querem mais que o Brasil, né, abrace mais a agenda verde. O Lula está deixando claro no programa de governo dele, né, que ele vai ser, meu Deus, verdinho. Olha o que a turma já está conversando. Turma do agronegócio, devia realmente estar bem ligada, né? Que aqui os aguarda caso o Lula chegue ao poder. Olha aí. Não, vamos conversar aqui, bater o papo. Agenda verde. Já estão batendo papo sobre a agenda verde. Como resolver esse impasse e esse acordo sair. Sensacional, né? Sustentável? Índice de empresas ESG cai quase 3 vezes mais que o Ibovespa em 2022. Caiu 13,5% no ano. Quase 3 vezes mais, com fuga de investidores, com busca de investidores por proteção em meio às pressões internas e globais. O Teixeira fala o seguinte, cara, eu vou ler só o final, o que está resumido. Ó. Quando tem crise de verdade, o investidor sério sabe o que a sociedade vai buscar, que é o que é necessário para viver. Então, ESG não vai ser necessário. Na hora que o problema aperta, a turma vai correr para o que é necessário, não para o supérfluo. Então, irmão, fica com o teu ESG aí, vou botar dinheiro no que dá lucro, viu? Tá difícil, tá? O mundo tá complicado. Fica aí, vai, brilha, arco-íris. Eu vou botar aqui que tem dinheiro, viu? Isso aí com tua turminha. Críticas a mudanças climáticas derrubam alto executivo do HSBC. É a ciência. Ciência. Para explicar, né? Não questione a ciência. E quero trazer isso porque eu queria muito falar dessa matéria. JBS, Marfrig e Minerva se reúnem para tratar de questões ambientais. A turma do boi. Executivos, né, das empresas têm feito reuniões semanais para discutir a questão ambiental no Brasil. E a defesa da sustentabilidade em estratégias de mercado. Assim, criação de gados é 100% anti-ESG, né? Porque o boi bufa demais. Ficou bem claro aí que é um problema. A Holanda que o diga. Quando eu vejo essas coisas, né? Eu fico pensando, será que eles estão realmente unidos em nome da defesa da sustentabilidade? Ou estão trabalhando para discutir, né, o que deve ser feito para ter aquele verniz de, não, olha como eu sou limpinho, mas que não passa de um verniz. No final do dia, a gente sabe que é o boi, né? Continua sendo boi. Então vamos trabalhar para a gente pôr várias regras para mostrar, não, olha como estamos comprometidos. Mas que essas regras no final do dia só vão prejudicar. Elas vão prejudicar os pequenos para ajudar ainda mais os grandes que vão ter um monopólio.
Aí tá lá, né? Aí a matéria é interessante, que também mostra... A matéria é autocontraditória. Dizem que eles estão reunidos para trabalhar, para... Cadê, ó? Reverter a crise de imagem do Brasil no exterior. E essa crise é pelo descaso de Bolsonaro. Aí, crise na imagem, tá? Aí você vê os números. Exportações de carne bovina movimentaram 6,2 bilhões de dólares no primeiro semestre. Aumento de 52%. Bolsonaro está destruindo a imagem do Brasil. E a venda aumentou em 52%. Faz sentido? Não. Militância. Tinha mais coisa? A gente comenta amanhã, já bateu 1 hora. E eu fico por aqui. Vai lá no Telegram, pega o vídeo da Anitta, manda aí pro teu sobrinho falar, é isso aqui que te inspira, meu jovem? E manda esse vídeo pro isentão, quem não decidiu o voto. Foca nessa turma. E se você gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal, pode me apoiar pelo Patreon, botão de valeu, mas independente de tudo, compartilhe e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!